Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, verso 16. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Agora peço que me ajudes a entregar essa mensagem a meus irmãos, que todos sejam edificados pela Tua Palavra. Me ajude, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O Max Geringer era um dos comentaristas da rádio CBN uns anos atrás. E um dia um dos ouvintes dele mandou uma carta e ele leu num dos seus programas. Dizia o ouvinte na carta: quando eu era jovem, diziam que se devia ouvir os mais velhos, por eles serem mais sábios. Mas hoje, aos 60 anos, me dizem que eu devo ouvir os mais jovens, porque eles são mais inteligentes. Jovens empresários bem-sucedidos dizem que, se eu deixasse de tomar um cafezinho por dia, por 40 anos eu teria economizado cerca de 30 mil reais. Se eu deixasse de comer uma pizza por mês, eu teria economizado 12 mil reais. Daí eu fiz as contas, o ouvinte falando, né? Se eu não tivesse tomado todas as caipirinhas que eu tomei, se eu não tivesse viajado e nem comprado roupas, nem tivesse desperdiçado o meu dinheiro com coisas supérfluas, então hoje eu teria uns 500 mil reais na minha conta, o que eu não tenho, ele disse, não tenho. Mas o que eu faria se eu tivesse todo esse dinheiro depois de 40 anos? Ele disse: eu viajaria, eu compraria roupas, comeria todas as pizzas, tomaria todos os cafezinhos que quisesse. Aí ele diz: eu concluí que eu sou feliz em ser pobre, porque eu gastei o meu dinheiro com prazer no tempo certo. Tem gente que guarda dinheiro, mas não vive a vida, né? Não é bíblico, mas tem muito sentido no que ele está falando. E eu quero destacar nessa carta a expressão assim, no tempo certo, porque tempo é o que conta. Bom, Jesus conta uma parábola de um homem que trabalha com o tempo também. Vamos lá. Jesus cria a história. Primeiro ele fala o cenário: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Preste atenção, primeira coisa que Jesus nos diz é que ele já era bem sucedido, ele era rico. Ele estava aqui em cima já. Mas a história diz que naquele ano, as terras dele, significa que ele era um agricultor, ele tirava a sua riqueza da terra. Ele teve uma grande colheita. Bom, isso dá para ter algumas ideias de quem ele era. Primeiro, ele tinha provavelmente uma grande família, ele empregava muitos trabalhadores, uns para semear, outros para colher. Os empregados dele deviam ter mulheres e crianças que viviam do sustento do trabalho deles na fazenda do homem.
E é possível que algumas vilas ou cidades se abastecessem dos grãos que ele colhia. Só que naquele ano a colheita foi super. Aí Jesus diz o que ele faz diante dessa colheita. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus depósitos de cereais, construir outros maiores, e nele guardarei as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então eu vou dizer para mim mesmo: homem feliz, sortudo, vai, tem tudo de bom que você precisa para muitos anos, aproveita a vida. Isso que Jesus fala, o plano dele. Bom, se fosse nos nossos dias, esse homem seria considerado um grande investidor, um especialista, com um senso extraordinário de oportunidade. O cara botou na hora certa, plantou na hora certa. Bom, aí um problema aparece. Com aquela colheita excedente, a preocupação é com a armazenagem, porque ele ia colher mais do que ele podia guardar. Então ele faz um cálculo preciso das instalações, né? Ele percebe que não vai poder acomodar tudo que ele vai colher, ele vai perder um lucro. Então a solução é ampliar a armazenagem, né? Construindo silos maiores para guardar tudo que ele vai... se fosse hoje, esse homem estaria ganhando o prêmio de empresário do ano, porque escolheu a semente certa, plantou no tempo certo, usou adubo certo e colheu mais do que ele esperava. É um homem de sucesso. Só que no final da parábola, ele mal termina o plano que ele tinha, Deus chama ele de louco. Louco. Como é que pode? Não é possível. Bom, o que tem de errado aqui em ampliar os armazéns para guardar mais grãos? Por que é que Jesus considera esse sucesso uma loucura que o levará ao fracasso? Bom, uma das coisas que o auditório de Jesus, que é diferente do nosso, diferente de nós aqui, o auditório para quem Jesus contou essa história, já viu logo esse homem quebrou a lei. Você sabia que ele quebrou uma lei a pensar isso? Mas qual é a lei? Vou te mostrar. Abra sua Bíblia aí. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vá para o verso 22. Levítico 23, 22. Bom, tem que pensar o seguinte: o livro de Levítico é o livro que estabelece a rotina do povo na terra prometida. Eles moravam em casas que eles não tinham plantado, bebiam água de poço que eles não tinham cavado, bebiam de vinho de plantações de uva que eles não tinham plantado, usavam azeite de oliveira que eles não tinham plantado. Ou seja, eles entraram e passaram a usufruir, mas tinha algumas regras. Era tudo de graça, mas tinha umas regras. Uma delas é essa: quando fizerem a colheita do trigo, mas isso se aplica a qualquer outra coisa, tá? Tá o trigo aqui, mas podia ser milho, laranja, o que fosse. Não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então é o seguinte, à beira da estrada, a divisa da fazenda com outro, num caminho que fosse,
aquelas árvores, aquela colheita que estava na beira assim, da estrada, não podia colher, porque eram para os pobres. Os pobres vinham e pegavam, porque eles não tinham que comer. Vocês não ganharam de graça a terra? Vocês vão sustentar os que não têm terra. Simples assim. Essa lei, ela fica mais explícita em Deuteronômio 24. Você precisa ver isso. Deuteronômio capítulo 24. O verso 20. Deuteronômio 24, 20. Olha o que está escrito. Na colheita das azeitonas, lembra que eu falei, isso valia para o milho, mas tem, aliás, para o trigo, mas agora está falando para azeitona. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Sabe o cara que vai lá e espreme, né? A Márcia tem esse negócio. A gente compra. Não, é assim. Você faz isso. A gente compra aquelas caixas de suco, né? Aí eu falo, acabou. Ela diz, não, senhor. Ela vai lá e espreme até a última gota. Ela falou, pelo preço que está, não tem que deixar nada para ir. Deus disse, não esprema a árvore. Não volta lá, deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Irmãos, vejam o que está por trás aqui, a honra do nome do Senhor. Deus não queria que um órfão, andando por um campo de plantação riquíssimo, quer fosse de azeitona, quer fosse de uva, quer fosse de trigo, passasse fome. Na minha terra, não. Na dos outros, tudo. Na minha, não. Nem órfão, nem viúvas e nem os estrangeiros que por acaso estivessem passando, eles podiam colher a uva do pé, o trigo, o milho, a azeitona, porque fome era inadmissível. Agora a gente entende por que Jesus, que lá na história, Deus chama ele de louco, e o auditório de Jesus fala, esse cara, o que é isso? Porque o excedente não era para ele guardar, não era para tirar proveito. Esse excedente era para os pobres, para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Sabe o que ele fez com a comida dessa gente? Pegou. Aí alguém de vocês deve estar agora, nesse momento, eu não leio mente, mas eu sei que um de vocês está pensando, poxa vida, mas então isso é uma injustiça, porque o agricultor vai lá, investe, compra semente, contrata os caras, aí vem a gente assim, faz o mercadão, não gastou um centavo, não trabalhou um dia debaixo do sol, vai lá e pega o que quer. Mas você pensa que Deus não imaginou isso também? Que tinha os espertinhos? Aí tem lei para os espertinhos também. Sabia? Vou mostrar. Deuteronômio 23. Guarde esses textos aí. 23 de Deuteronômio, um capítulo antes, 24 e 25. Olha que interessante, né? Capítulo 23, verso 24 e 25. Quando, diz assim a palavra de Deus, quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, lembra? Está do caminho lá na beira, não pega não. Você que está andando
entrou na terra de um israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, mas não carregue uva no cesto. Matou a questão aqui. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com a mão, mas não use foice para colher as espigas. É justo, não é? Você vai colher com a mão o que você consegue comer, mas não vai chegar lá com um carrinho de supermercado para fazer e vir chegar lá na feira e vender negócio às custas do trabalho do outro, não. É justo. Você pode pegar o que você precisar para matar a sua fome, mas não para montar um negócio em cima do trabalho do outro. Bom, diante disso, Deus chama o homem de louco. Por quê? 3 razões. A primeira: o sucesso se torna em fracasso quando ele rouba os tempos essenciais da nossa vida. Eu explico. Se essa história fosse no dia de hoje, esse empresário ele teria que construir celeiros maiores, armazéns maiores. Bom, ele teria que contratar, em primeiro lugar, um engenheiro para fazer a planta, né? Entrar com um projeto na prefeitura, esperar o alvará, limpar o terreno, comprar o material de construção, contratar uma construtora e alguém para fiscalizar a obra. Ou seja, ele teria que deixar de plantar para ser construtor. Já tinha uma mudança. Essa obra iria roubar os tempos essenciais da vida dele. Quais são esses tempos? Primeiro, o tempo para a família. Por quê, meus irmãos? Jesus diz assim: trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Então ele trabalha o dia, mas ele tem a noite livre, né? Porque a noite tem que fazer muita coisa. A noite é da família. Então tem o tempo para a família, tem o tempo para cuidar da sua saúde física, o tempo para cuidar dos amigos, dos familiares, o tempo para estar com Deus. Tudo isso. Tem a pausa. Mas muitos crentes não dão a menor bola para a pausa, não. Eles emendam direto. Eles trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo, alguns, não são todos não, vocês, por acaso, que estão aqui, não fazem isso, né? Mas tem alguns crentes que emendam a semana no sábado e domingo, e foi o dia de Deus, e aí não tomou conhecimento. Então, não cuidam da alma deles. E Deus diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque os seus amados ele dá enquanto dorme, quando você respeita os tempos essenciais da sua vida. Agora, Deus não está dizendo que para o preguiçoso fica dormindo que o dinheiro cai do céu, de jeito nenhum. Ele está falando que tudo se move dentro dos tempos essenciais. Se o preço do sucesso em qualquer profissão é o congelamento do tempo, da família, dos amigos e principalmente de Deus, não é sucesso que você vai ter, é ruína para a sua vida. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. 2. Então a primeira coisa por que Deus chamou ele de louco? Primeiro porque ele desrespeitou a lei. O excedente não era para ele, era para os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Ele pegou a comida daquela gente e não pôs porque Deus não deixou, mas ia botar dentro de um celeiro, de um armazém.
trancado. Então, primeira coisa, a lei. Segunda coisa, os tempos essenciais da vida. Deixar de ser agricultor, onde trabalha durante o dia, mas à noite ele vai para casa, ele emendava. Coisa que muita gente faz hoje também. Alguns por necessidade, outros nem tanto. 2, o sucesso se torna em fracasso quando leva você a pensar que você é autossuficiente. Olha o que eu aprendi, irmãos. Ele tinha uma decisão a tomar. Ele já era rico, a produção excedeu. O que ele faz? Chama a esposa e diz: meu bem, olha como Deus nos abençoou. Eu pensei em 100 toneladas, agora 200. O que você acha que eu devo fazer? Não, ou então, ele é o sacerdote. O Senhor me abençoou. Eu tive uma colheita excedente. Como eu posso fazer para ajudar? O senhor conhece alguma família? Não. Jesus diz que ele fala consigo mesmo. Né? Ele tem uma decisão a tomar, mas ele não considera nem a esposa, nem amigos, chegados, gente que... Não. Ele fala consigo mesmo. Ele pergunta a ele mesmo qual é o problema e ele mesmo dá a solução. Porque ele achava que ele não precisava de ninguém para resolver um problema desse. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, que é o que ele está falando. Terceiro lugar, o sucesso se torna em fracasso quando você perde a noção de quão breve a sua vida é e a noção da eternidade. Bom, depois de acumular tudo, na cabeça dele, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou aumentar o celeiro, vou guardar, vou comprar tudo e tal, aí vou chegar para minha alma e dizer assim: aproveita. Descansa, come, bebe e se alegra. Bom, você sabe que esse é o pensamento de muita gente hoje em dia, né? Ser feliz é não precisar trabalhar, comer do bom e do melhor, se divertir quando, onde e com quem quiser, fazer o que quer, quando quer, sem dar satisfação a ninguém. Esse é o conceito de felicidade. Só que Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que é que você acha? Por que você acha que Jesus o chamou de louco? É simples, irmãos. Esse homem esqueceu que a parte dele que viveria para sempre não é o corpo, é a alma. E para essa parte, ele não está fazendo nenhum investimento. Deus diz: não é ano que vem, não é daqui a 5 anos, é esta noite. Não dá tempo de nada. Não dá tempo de nada. Esta noite te pedirão a tua alma. A alma não come pão, não bebe vinho, não dorme em cama de marfim. A alma não se refresca em piscina de água doce. A alma se alimenta da palavra de Deus, ela se refrigera na presença de Deus, ela precisa de oração para respirar, ela precisa de comunhão com Deus para sobreviver. Por isso os tempos essenciais da vida. Muitas pessoas acham que elas têm o tempo todo do mundo. Quando elas ficarem sérias, quando elas ficarem velhas, elas vão considerar dar mais atenção a Deus. Só que esta noite não dá tempo de nada. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz que muita gente pensa assim, né? Hoje, amanhã, iremos a tal cidade, ali ficaremos 1 ano, fazendo negócio, ganhando muito dinheiro.
Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Irmãos, por que eu trouxe essa mensagem hoje? Eu acho que nós estamos precisando cuidar da nossa vida melhor. Há muitos cristãos brincando com as coisas de Deus. Eu sempre gosto de pensar num mistério, porque durante esses mais de 40 anos de pastorado, eu encontrei todo tipo de crente que você pode imaginar, pelas igrejas que eu passei. Aqueles que são firmes e sinceros, levam mesmo Deus a sério, cuidam dos compromissos, honram a palavra que assumiram. Mas outros estão nem aí. Não estão nem aí. Só que assim, tem uma coisa na Bíblia que me intriga. É o seguinte: o profeta Isaías tem uma palavra que diz: ainda nisto permitirei que eu seja buscado. Permitirei que eu seja buscado. Se você juntar essa frase de Deus, essa declaração, eu vou deixar que vocês me procurem. Se você junta isso com a abertura de Isaías, que ele diz assim: quem pediu para vocês colocarem os pés no meu átrio? Quem requereu a presença de vocês aqui? Pode ir embora. Eu junto tudo isso, irmãos, e eu vejo o alerta de Deus. Não pense que é você que decide não vir à igreja, não entrar na minha casa. Eu é que digo para você: não venham. Ainda nisto eu vou permitir. Então, pense bem, irmãos, olha o trabalho da gente como pastor, né? Chega depois, quando terminar o culto aqui, depois do almoço, eu fico pensando, eu e Márcio começamos: fulano não veio, fulano não veio, fulano não veio. Por que esse não veio? Será que ficou doente? O que esse aqui é? Porque viajou? A gente fica na cabeça da gente o que é que a gente pode fazer para colocar na cabeça da igreja que nós estamos vivendo os últimos tempos. E a nossa lâmpada tem que estar acesa. E muitos estão brincando com as coisas de Deus. Muitos. Vocês não, né? Vocês estão aqui. Mas muitos brincam com as coisas de Deus. E aí nós, pastores, ficamos num desespero. O que a gente pode dizer? O que a gente pode falar? O que a gente pode argumentar? O que a gente pode pregar para fazer a igreja entender? Deus não se brinca, porque é esta noite, para aquele homem não ia ter muito tempo, não. Os tempos da vida são essenciais. Família, o trabalho, mas a pausa para Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Certo mercador árabe, não está na Bíblia isso aqui, é só uma história para fechar. Tinha 4 esposas. Ele amava a 4ª esposa e sempre dava presentes caros para ela. Ele
também amava a terceira esposa, e sempre que vinha alguém na casa, amigos, ele gostava de exibir: essa é a minha terceira esposa. Ele amava a segunda esposa porque era a mulher que sempre aconselhava e nos momentos difíceis dava uma palavra que o ajudava a tomar umas decisões. A primeira esposa, era uma mulher muito leal, cuidava da casa, cuidava das riquezas, dos negócios, mas o mercador não tinha muito cuidado com ela, não, nem dava presente, não incentivava, só aceitava o trabalho que ela fazia. Aí aconteceu, diz a história, do mercador contrair uma doença muito grave que o levaria à morte em poucos dias. Então ele chamou as suas esposas e começou a perguntou para a quarta esposa: você morreria comigo para eu não ficar sozinho? Ela virou para ele e falou: está louco? De jeito nenhum, morre sozinho, comigo não. Ele chamou a terceira esposa e disse: minha querida, você morre comigo? Ela disse: mas, escuta, presta atenção, no auge da minha mocidade, a vida é bela, eu tenho que aproveitar. E tem mais, quando você morrer, eu vou casar com outro. Aí ele chamou a segunda esposa e disse: você morreria comigo para eu não ficar sozinho? Ela disse: querido, assim, não leva mal, não é nada pessoal, mas assim, eu vou contigo a qualquer lugar, mas a última coisa que eu vou fazer é te acompanhar até a sepultura, mas de lá para frente de jeito nenhum. Então, a primeira esposa, que estava envelhecida, enfraquecida, desnutrida, sem beleza nenhuma, porque ele não cuidava dela, disse: eu vou com você, eu morrerei com você. Aí o mercador disse: puxa vida, eu devia ter cuidado melhor de você enquanto eu podia. Acabou a história. Você pergunta: o que é que eu tenho a ver com isso? Só uma coisa: todos nós temos 4 esposas. A quarta esposa é o nosso corpo. Não importa quão bem nós cuidemos dele, ele jamais nos acompanhará no mundo vindouro, porque ele vira pó. A terceira esposa são as nossas riquezas, que vão passar para outra pessoa quando a gente morrer. Não pense que a tua casa vai ficar, não, vai para outro. Teu carro vai para outro, teu computador vai para outro, tua bicicleta vai para outro. A segunda esposa são os nossos amigos, que por mais leais que sejam, eles só vão com a gente até o cemitério. De lá, vida que segue. A primeira esposa é a nossa alma. Só ela vai nos acompanhar na eternidade. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha, gente querida, aqui entre nós, os tempos são difíceis. Jesus disse que os dias que antecediam a sua vida seriam precedidos de uma falta de amor generalizada. Generalizada. Peça a Deus para essa falta de amor não tomar conta do seu coração. Esmurre a quarta esposa. Esmurre o seu corpo. Reduza a escravidão, mas leve a sério a sua vida com Deus. Use bem as suas
terceira esposa, que são os seus bens, a sua riqueza. Porque a sua vida não é definida por aquilo que você tem, ou por aquilo que você possui. Cuide bem do seu coração e da sua alma. Entesoure para Deus, o Senhor. Que Deus nos ajude a amá-lo sobre todas as coisas. Encontremos nesse amor o sentido e o significado da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.